falta de acessibilidade prejudica a população. Vamos falar sobre o trabalho remoto, quais as regras e os direitos dos trabalhadores. Você vai entender também como vivem os imigrantes venezuelanos em nossa região. Começa agora o Lente Aberta. A procura por itens de brechó cresceu mais de 500% no Google no ano passado. Hoje eles fazem sucesso nas redes sociais com as novas gerações. De acordo com o Sebrae, em 2021, os brechós faturaram quase 3 milhões de reais. E um aumento de mais de 40% de compradores em lojas de itens de segunda mão. Em uma pesquisa na internet, é possível encontrar mais de 30 brechós em Ribeirão Preto. Além das lojas presenciais, uma prática que se tornou comum na cidade são as feiras de brechós. Só esse ano, mais de 6 feiras aconteceram em Ribeirão Preto. Uma oportunidade de negócio para os brechós online, que muitas vezes não têm espaço físico montado. O trabalho remoto aumentou durante a pandemia e segue crescendo em 2022. Uma pesquisa da Microsoft mostrou que mais da metade dos profissionais no Brasil querem ir para o formato de trabalho remoto. Com o aumento desse regime de trabalho, o governo federal publicou em março deste ano uma medida provisória para regulamentar o trabalho remoto. Veja na entrevista com a repórter Brenda Marchiori. Olá! Em 2022, o governo federal anunciou uma medida provisória para regulamentar as regras do trabalho remoto, atividade que cresceu durante a pandemia. Convidamos o professor e advogado trabalhista Marcelo Braghini para tratar sobre o assunto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu. Para iniciar a nossa conversa, o senhor pode explicar o que é essa medida provisória sobre o trabalho remoto e quais são as mudanças? Na verdade, o trabalho remoto, em virtude da Covid-19, eu acho que antecipou, essas regulamentações em relação ao trabalho remoto. Então, o trabalho remoto ele foi objeto da reforma trabalhista já em 2017, teve uma mudança durante toda a pandemia, principalmente por aqueles que poderiam trabalhar à distância. E depois da pandemia, foi observado que houve uma nova mudança no costume, da sociedade, nas empresas. Então houve a necessidade de uma nova regulamentação para que a gente pudesse ter um pouco mais de segurança jurídica dentro da ideia do trabalho remoto e do trabalho híbrido, que é um dos objetos também dessa medida provisória que depois foi convertida em lei. E essa medida, ela autoriza que o contrato seja feito por jornada e por produção. Como é feito o controle nesse caso? Na verdade, o trabalho remoto, quando ele foi autorizado, num primeiro momento, a ideia é que não houvesse esse controle. Então, houve a inserção de um dispositivo na própria consolidação das leis do trabalho, dizendo que não haveria efetivamente esse controle. Só que percebeu-se que houve, durante o momento da pandemia, um aumento muito grande do volume do trabalho realizado em casa. Então, ao mesmo tempo que a lei passa a prever o trabalho híbrido, inserindo apenas uma palavrinha, preponderantemente, então eu tenho uma maior liberdade entre teletrabalho presencial e híbrido, sem muita burocracia. E aí foi criado uma nova distinção. Então, eu posso ter dois sistemas. Eu posso ter jornada de trabalho, uma jornada de trabalho definida mesmo por teletrabalho, ou eu posso fazer a opção pelo trabalho por tarefa e produtividade. Nessa opção não haverá, ou em tese não haverá, fiscalização no que diz respeito à jornada de trabalho daquele trabalhador naquele contrato de trabalho remoto. E o trabalhador, ele pode ser prejudicado de alguma forma por essa medida? Eu acredito que ainda é muito cedo, Então nós viemos uma medida provisória que se transformou em lei, e eu acho que é muito cedo ainda para a gente poder avaliar se esse critério de tarefas e produtividades, porque quando eu vou para o critério de tarefas e produtividades, eu passo a deixar de ter aqueles direitos que são os direitos inerentes aos períodos de descanso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a melhor leitura depende do volume de tarefas e do volume de produtividade.
porque eu não posso, numa situação como essa, deixar de observar os períodos, né, de previsão legal. Outra questão interessante, na minha opinião, é que quem fizer a opção por uma jornada de trabalho terá que definir, através de contrato, qual é a jornada de trabalho e o momento que deve ser acessado. Porque acho que uma coisa muito importante nesse momento que a gente está vivendo do teletrabalho, dessa falta de distinção exata entre o que é trabalho e o que é lazer, o que é casa, o que é viver em família, é justamente esse direito à desconexão, né? De não ser acionado fora dos momentos, né? Fora do horário daquela jornada que foi pré-definida no contrato de trabalho. E a medida, ela estabelece obrigações ao empregador? Sim, estabelece obrigações ao empregador. O empregador tem uma série de obrigações, mas eu acredito que uma obrigação que foi inserida, né, nós já tínhamos uma regulamentação do teletrabalho, então, na verdade, nós tivemos algumas alterações legislativas. A obrigação que foi inserida por trabalhador foi um critério de preferência, né? Então, os portadores de deficiência e aqueles que tenham filhos, né, próprios ou com adoção ou com guarda judicial até 4 anos, terão uma preferência no trabalho remoto. Mas uma coisa que eu chamaria muita atenção, até porque grandes empresas, né, o Airbnb tem apresentado as novas gerações, a geração Z, a possibilidade de se trabalhar no mundo todo, é que a lei trouxe também uma questão, acho que importante no que diz respeito ao empregador, de que os custos serão arcados pelo trabalhador, porque o teletrabalho ele tem que estar vinculado ao local do contrato. Então você vai poder trabalhar em teletrabalho em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo. Mas qualquer custo que se tenha para que você seja exigido uma reunião presencial pelo empregador, esse custo de deslocamento não será, né, transferido ao próprio empregador. Então, acho que é uma questão interessante de ser observada. Então, foram colocadas algumas obrigações ao empregador, mas também nós podemos perceber que a regra também desonera dentro de alguns aspectos, que são aspectos que ampliam as possibilidades desse teletrabalho. E de acordo com essa medida, aprendizes e estagiários também podem seguir essa modalidade de trabalho remoto. Nesses casos, a empresa tem alguma obrigação diferente em comparação aos demais trabalhadores? Olha, eu particularmente acredito que, primeiro que o estágio, ele está fora da regulamentação da CLT. Então, acho que até foi algo muito impróprio em colocar essa questão aí dentro da CLT. Dentro do estágio, apenas uma autorização, não vejo nenhum tipo de obrigação adicional. Os aprendizes têm um contrato escrito, regulamentado na CLT, e devem seguir, né, mais ou menos as mesmas regras de um trabalhador que não esteja dentro desse contrato especial. Muito obrigada pela entrevista, professor, e por esclarecer sobre essa nova legislação sobre o trabalho remoto. Eu que agradeço, né, e estou sempre à disposição. E acho que nós vamos ter muita discussão ainda, porque é algo muito novo, né, algo que se antecipou com a Covid-19, vamos ter muita discussão pela frente ainda. E voltamos com você, Júlia. No próximo bloco, vamos ver as dificuldades de mobilidade urbana nas ruas de Ribeirão Preto. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. No Brasil, menos de 4% das vias urbanas brasileiras contam com rampas de acesso para cadeirantes. Segundo o levantamento da USP de Ribeirão Preto, a região central da cidade é o ponto com maior número de rampas. Apesar da pesquisa apontar o centro como local de maior mobilidade, a reportagem encontrou uma realidade diferente. Veja na matéria da repórter Caroline Carmo. David nasceu com uma deficiência física e precisa de cadeira de rodas para se locomover. Ele conta de um acidente que sofreu no bairro dele, na zona norte de Ribeirão Preto. Já caí numa calçada que tinha buraco, eu não vi, que era cheio de mato, cheio de pedras. Acabei caindo para frente. Sorte que eu tinha pessoas do meu lado que me ajudou a levantar. Segundo esse arquiteto e urbanista, ainda há muita desinformação da população. E por isso, acidentes como o que ocorreu com o David são muito comuns. Talvez o que acontece com o Ribeirão é o que acontece com a maioria das cidades, as pessoas não são devidamente esclarecidas. Os habitantes não são esclarecidos que sim, isso é um problema dele, ele deveria
cuidar da sua calçada, ele deveria falar, olha, tal lugar não está legal. E o poder público aí sim deveria agir, pedir, orientar como se deve, ou, num caso extremo, multar ou aplicar algum tipo de sanção àquela pessoa que não está mantendo a calçada do jeito que deveria. David diz que enfrenta dificuldades nos percursos que faz diariamente e relata que a mobilidade na cidade é um verdadeiro desafio. Isso não é um problema específico de Ribeirão Preto. Isso é um problema que todas as cidades têm, aqui no Brasil, fora do Brasil. Se a gente for ver, hoje em dia, se a gente começar a pensar essa parte de mobilidade, começa a ser pensado de uma maneira mais séria a partir da década de 50. Então a gente tem um pouco mais aí de 70 anos que a gente realmente está pensando sério no assunto. Em Ribeirão Preto, há cerca de 50 mil pessoas com deficiência, o que representa 7% da população. Mesmo com esse número considerado, ainda são encontradas dificuldades para a mobilidade dessa população. Como exemplo, aqui na zona norte da cidade, onde há inviabilidade a comércios por conta de falta de rampas de acesso e calçadas irregulares. Falta de rampa, buraco mesmo na calçada, várias coisas assim que, se for falar, é muita coisa mesmo. Às vezes é numa avenida, tem que esperar o carro passar para conseguir passar, né, para você passar para o outro lado da rua ou da avenida. David ainda relata que das regiões que ele frequenta, onde ele encontra maiores dificuldades para se locomover é no centro da cidade. Lá no centro é a maior dificuldade que eu tenho assim, diariamente. Sinalização, né? Rampa que não tem. Às vezes eu tenho que descer degraus asfalto grande para conseguir atravessar avenida, essas coisas lá no centro. Não tem, às vezes, sinal para conseguir atravessar tranquilo. Quando o assunto é mobilidade, não podemos nos referir apenas às pessoas portadoras de alguma deficiência visível, mas a toda a população do município, como enfatiza o especialista. As calçadas, elas são intransitáveis. Uma pessoa de idade, ela não é um cadeirante, mas ela precisa de espaços que devem ser pensados para ela. Uma criança, ela não é um cadeirante, mas ela tem uma estatura que, se a gente não fizer um espaço adaptado para essa pessoa poder usar, ela não vai conseguir usar plenamente. Além de todas as dificuldades, David diz que falta empatia da população. 50% rejeitado e 50% ajudado, né, que a gente fala. Às vezes, as pessoas ajudam, mas às vezes a pessoa passa do seu lado, vira a cara, finge que não te vê. Rejeição, né? Com pessoa com deficiência, que eu vejo todo mundo entrando normalmente, e deficiente não pode entrar. Mas é rejeição mesmo. Ribeirão Preto tem a metade da arborização necessária, segundo o levantamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A pesquisa revelou que há muitos espaços vazios que poderiam ser aproveitados com plantio de árvores. Segundo o estudo, a área com o menor número de árvores é a região central e a Zona Sul o local com a maior arborização. A administração municipal afirmou que está elaborando um planejamento de arborização e deve ficar pronto em 2023. No Brasil, há mais de 260 mil refugiados da Venezuela. O fluxo de imigração cresceu quase 1000% nos últimos 2 anos, segundo as Nações Unidas. A população venezuelana encontra facilidade para chegar ao Brasil devido à fronteira que existe entre o estado de Roraima e a Venezuela. O governo do estado de Roraima pediu ajuda ao governo federal para evitar os problemas de superlotação. Os venezuelanos começaram a migrar por todo o território nacional, passando a residir principalmente em cidades como Ribeirão Preto, no interior paulista. Acompanhe todos os detalhes na entrevista da repórter Bruna Rossignoli. Estamos aqui hoje com a professora de Relações Internacionais, Laura Donadelli. Ela que é especialista em paz, defesa e segurança internacional. Ela vai falar para a gente hoje sobre a situação dos imigrantes venezuelanos no Brasil. Laura, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E a primeira pergunta que eu já queria te fazer é quais são os motivos da imigração dos venezuelanos? Oi, Bruna. Obrigada pelo convite. Os motivos da imigração venezuelana, eles são diversos. Majoritariamente é pela questão de crise econômica, né, que assola o país há tantos anos,
principalmente na última década, e também por conta de uma crise política, econômica, enfim, por conta dos últimos governos, né? Principalmente do último governo que tem um caráter mais ditatorial, né? E isso culminou num fluxo de imigrantes venezuelanos aqui para o Brasil, para outros países também na América do Sul, mas os motivos principais são econômicos, políticos, pessoas fugidas, né, da Venezuela por conta de algum tipo de perseguição, mas os motivos em linhas gerais são esses. O migrante ele sempre sai do seu país em busca de melhores condições de vida. Isso é algo muito comum das diversas situações. E por que o Brasil é um dos principais destinos para os refugiados? O Brasil ele é um dos principais destinos dos refugiados, não só dos migrantes venezuelanos, mas também de diversos povos, né, ao redor do mundo. Apesar da gente considerar o Brasil que tem situações complicadas, né, de política, de economia, ainda assim, quando comparado com outros países, a nossa situação aqui ainda é muito favorável, né? O Brasil ele possui leis que são um pouco mais acolhedoras, o Brasil ele é visto como um país mais receptivo à vinda de imigrantes, né? Então, os sírios, os haitianos, mais recentemente os venezuelanos, então essas pessoas vêm para o Brasil porque a legislação é mais branda e aceita a entrada dessas pessoas, diferentemente de países da União Europeia, dos Estados Unidos, por exemplo, e também por conta da situação econômica, política, que tem um pouco mais de estabilidade do que quando a gente compara com um país que está em guerra, por exemplo, né, no caso da Síria, ou um país que teve uma catástrofe natural, no caso do Haiti, ou da Venezuela, que passa por esse processo de grave crise humanitária, econômica, política, enfim. Então, o Brasil ainda segue sendo um país acolhedor, né? Mesmo que a gente não concorde muito com isso às vezes. Qual é o impacto social da entrada desses imigrantes no país? No Brasil, a gente tem talvez dois níveis de impactos diferentes, né? O primeiro, nas regiões fronteiriças, então mais ao norte do país. Aqueles estados, por exemplo, Roraima, que são países de entrada por vias terrestres desses venezuelanos. Ali o impacto ele é um pouco mais direto, ele é mais perceptível, porque a população local ela percebe aquele venezuelano nas ruas da cidade, nas praças, sem ter uma moradia apropriada, talvez sobrecarregando algum serviço público, né, como saúde, educação. Então, esse é um primeiro tipo de impacto mais direto, digamos assim, mais sensível. Um outro tipo de impacto, aí, talvez mais macro, né, num âmbito mais geral do país, quando a gente pensa, por exemplo, nas grandes cidades, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, aí são impactos mais que dizem respeito à necessidade de criação de políticas públicas para acolher esses migrantes, acolher esses refugiados e fornecer um pouco mais de dignidade para a vida deles, né? Como você vê as políticas de acolhimento adotadas pelo município? Puxando um pouco o gancho nessa última resposta, Ribeirão Preto tem um perfil de acolhimento muito parecido com outras cidades do interior de São Paulo. Então, Ribeirão Preto, Campinas, enfim. A dinâmica que a gente observa é que a cidade de São Paulo, ela é inchada já, né? Nem o pessoal de São Paulo consegue muito bem se inserir na cidade, a questão do transporte público, a questão do trabalho, enfim. Então, São Paulo por ser capital e por ser entrada desses venezuelanos também quando vem via aéreo, né? Que chega ali no aeroporto de Guarulhos, é uma cidade que ela está super inchada já. Então, muitas vezes, esses venezuelanos, eles não conseguem se inserir ali e começam a fazer esse processo de interiorização, que é o nome que se dá a isso. Nesse processo de interiorização, algumas cidades grandes, né, do interior do estado, elas representam uma alternativa muito interessante para esses grupos. Então, nesse exemplo que eu dei, né, Campinas e Ribeirão Preto, eu incluo nisso também, são cidades que possuem políticas públicas mais estruturadas,
mas ao mesmo tempo são cidades que nem sempre estão preparadas no sentido de acolhimento cultural, de entender a necessidade dessa pessoa, né? Aqui em Ribeirão Preto eu sei que tem um grupo expressivo de venezuelanos que são indígenas, então é toda uma dinâmica que precisa ser repensada na questão da assistência social, por exemplo, de adaptar esse serviço público para essa nova população, que não é nem só uma população de um outro país e só refugiada. É uma população que não está nem adaptada ao meio urbano, né? Então, só para te dar um exemplo, hoje os abrigos, por exemplo, que acolhem os refugiados, os migrantes no geral, eles são dentro das cidades, eles são edifícios. E populações indígenas não costumam dormir em edifícios, eles dormem, enfim, a céu aberto, né? Então, é uma questão de adaptar esse serviço público para atender essa necessidade específica daquela população, porque senão ele não vai se sentir acolhido ali, ele não vai conseguir ir adiante nesse processo de se integrar na sociedade. Bom, então gostaria de te agradecer pela entrevista, por esclarecer um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Voltamos com você, Gabriela Viana. Um Fusca recheado de livros virou atração nas periferias de Ribeirão Preto. A iniciativa de levar acesso à cultura para a população da região partiu de J. Paixão, radialista da Bahia, mas que virou ribeirão pretano de coração. O Fusca é lotado de brinquedos e adesivos para atrair a atenção das crianças. Dentro do veículo existem mais de 100 exemplares de livros, gibis, cordéis que transportam as crianças para o mundo da imaginação. A agenda da Biblioteca Móvel está disponível nas redes sociais na página Fuscoteca. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.